tarde, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Professora Sibeli, lá vamos nós para mais uma aula de português. E hoje, a estrela do dia é a ovelha. Não, a estrela do dia são as sílabas tônicas mais uma vez. Vocês se lembram delas? Lembram que nas últimas aulas nós conversamos sobre as sílabas tônicas e a sua classificação? Então, a sílaba tônica, vocês lembram? É a sílaba mais forte de uma palavra. Sua classificação: oxítona, quando é a última sílaba, paroxítona, quando é a penúltima sílaba, e proparoxítona, quando é a antepenúltima sílaba. Então, depois dessas classificações, nós fizemos alguns exercícios para identificar e classificar as palavras. Mas se ficou alguma dúvida, vou acabar com elas agora. Quando vocês precisarem identificar uma sílaba tônica de uma palavra, vocês vão pronunciar esta palavra como se estivessem chamando ela. Vejam. Ovelha! Perceberam que o V foi o que eu falei de maneira mais prolongada? Essa é a sua sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba que quando eu chamo pela palavra, ela tem prolongada. É aquela que eu demoro mais falando. Quando alguém chama por vocês, qual é a sílaba do seu nome que fica mais prolongada? Tentem aí. Tentaram? Se fossem chamar por mim, falariam Sibeli. O B é a minha sílaba tônica. Todas as palavras têm a sua sílaba tônica, mas nem todas são acentuadas, lembram? Então, toda sílaba tônica tem o acento tônico. O acento tônico é o que identifica a sílaba tônica, mas nem todas têm o acento gráfico. O que é um acento gráfico? Ela só fala coisa difícil, ovelha. Meu Deus! Calma, acento gráfico é o agudo, aquele tracinho, é também o circunflexo e também o til. Só que o til tem um detalhe. Nem sempre ele vai indicar para vocês a sílaba tônica. Prestem atenção. Se a gente for falar a palavra coração. Coração! Nessa palavra, o til indica sim a sílaba tônica, é o som. Mas e se eu fosse falar coraçãozinho? Coraçãozinho! Xi! Não foi aonde estava o til. Foi o zi. O zi é a sílaba tônica. Então, não se enganem com o til. Nem sempre ele é a sílaba tônica. Façam o teste chamando pela palavra. Nos demais casos, quando tiver o circunflexo ou o agudo, pode confiar neles. Esta é a sua sílaba tônica. E este é o assunto da nossa aula de hoje. A acentuação gráfica e a acentuação tônica. Vamos lá? Vamos, ovelha! Ovelha! Vamos lá! Vamos comigo. Olá, mais uma vez. Agora nós vamos, então, abrir o nosso livro na página 50 e 51 para fazermos os nossos exercícios sobre o tema da aula de hoje, que é acento tônico e acento gráfico. O exercício número 1 traz para a gente uma fábula. Vamos ler juntos. O rato embaixo do celeiro. Um rato morava embaixo do celeiro. No chão do celeiro havia um buraquinho e o trigo caía no buraquinho. A casa do rato era boa, mas ele queria melhorar a sua residência. Roeu e aumentou o buraco e convidou outros ratos para visitá-lo. Venham até a minha casa. Vou tratar bem de vocês. Tem comida para todo mundo. Quando chegou com os ratos, ele viu que o buraco não existia mais. Um camponês notou aquele buraco grande no chão e o tapou. A fábula escrita por Lev Tolstói não apresenta uma moral ou conclusão. Aqui no final não tem lá a moral da história. Se você tivesse que explicar a moral dessa fábula, o que diria? Então vamos pensar um pouco. O que vocês pensam sobre essa fábula? O que será que ela quer dizer pra gente? Pensem lá. O ratinho tinha lá seu buraquinho, caiu o trigo dentro dele, mas ele queria mais. Ele foi ambicioso, ele queria que caísse mais trigo lá para ele. Até chamou uma galera, a turma dos ratos, para irem na casa dele. Só que quando ele chegou lá, o camponês viu o buraco grande. O pequenininho, o camponês nem via. Mas o buraco grande, o camponês viu. E foi lá e fechou.
O que aconteceu com o seu rato? Ficou sem o pouco, ficou sem o muito, ele ficou sem nada. Então, quem muito quer, nada tem. B. Escreva a sílaba tônica dessas palavras do texto. Então, aqui tem algumas palavrinhas que foram retiradas do texto. Vocês vão identificar a sílaba mais forte. Lembre-se, tem duas super dicas que a Pro deu, que foi a do acento e aquela de chamar as palavras. Então, vocês vão verificar e marcar aqui qual é a sílaba mais forte em cada uma dessas. Aqui embaixo, nós temos novamente uma explicação sobre o assunto que a Pro já contou para vocês no início do vídeo. A maior intensidade na pronúncia de uma sílaba é chamada acento tônico. Então, aquela sílaba lá que tem a maior intensidade quando a gente fala, quando a gente chama por ela, é chamada acento tônico. E esse acento tônico vai indicar a sílaba tônica da palavra. O acento tônico pode vir marcado na escrita por um sinal gráfico. O que é um sinal gráfico, lembra? São esses aqui, ó, além do tio que não está aqui. Ele é colocado sobre a vogal da sílaba tônica. Esse sinal gráfico é chamado acento gráfico. Os dois principais acentos gráficos da língua portuguesa são o acento agudo, esse que é um tracinho, usada sobre a vogal da sílaba tônica. Exemplos: fábula, pés, título, próprio, lúdico. Nas vogais A, E e o acento indica que o som delas é aberto. Como assim? Então, se a gente coloca o acento agudo em cima do A, do E e do O, vai ficar A, bem aberto. O E vai ficar E. E o O vai ficar O. Acento circunflexo, usado sobre as vogais A, E e O da sílaba tônica. Indica que o som delas é fechado. Exemplos: trânsito, vocês e cômico. Então, A fica tran, aqui ó, tran. O E fica E, fechado, vocês. E o O vai ficar O, co. Olha que diferente. Aqui seria O, aqui é O. Aqui seria E, aqui é E. Aqui seria A e aqui é AN. Então, essa é a diferença que faz o agudo e o circunflexo. Em que momento vamos usar cada um deles. Lembrando que nem toda sílaba tônica recebe o acento. São algumas que vão receber o acento. E que nem sempre o tio indica a sílaba tônica. Não se confundam na hora de fazer o exercício. Então, número 2. Escreva nos quadrinhos a sílaba tônica das palavras. Então, bonito, óleo, rápido, órgão, manhã, na verdade, manhã, calor, público, bebê e unha. Vocês podem ir pela dica do acento gráfico, ou aquelas que não têm, irem pela dica da Pro, aquela de chamar a palavra. E olha o que eu falei. Tem 2 acentos aqui. Será que esse tio está indicando o acento? Analisem vocês e depois me contem. Agora, pinte os quadrinhos em que há acento gráfico sobre as vogais, sobre a vogal. Então, algum dos quadrinhos, os quadradinhos lá em cima, vai ter uma sílaba tônica que está registrada com um acento gráfico, o agudo ou o circunflexo. Será que aquele tio era ou não? Ai, que dúvida! Então, vocês vão pintar só esses quadradinhos. Então, na palavra bonito, se nós olharmos, não tem nenhum tipo de acento. Provavelmente a sílaba tônica dela aqui não vai ter, não é mesmo? Provavelmente não, com certeza não vai ter. O acento não vai brotar de repente. Já na palavra óleo, já é diferente. 3. Escreva as palavras trocando os símbolos pelas vogais. Essa é bem simples. Então, vocês têm aqui a palavra que tem um símbolo no meio. Aqui em cima tem todas as respostas do que significa cada símbolo. Então, nesta palavra, por exemplo, nós vamos trocar este símbolo
pela vogal correspondente. Nesse caso aqui, é O. Olha o acento gráfico agudo, que vai deixar esta vogal com o som aberto. Então, colocando aqui, vai ficar relógio. Vamos fazer a mesma coisa em todas as outras. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão prestar atenção em quais palavras a sílaba tônica, a vogal tônica, na verdade, ela está aberta. Tem o som aberto. Lembre-se, o acento agudo indica uma vogal com o som aberto. Depois, vocês vão circular as palavras que têm a vogal tônica fechada. Lembrem novamente, o acento circunflexo, ele indica a vogal tônica com o som fechado. No livro digital, faça a atividade sílaba tônica. Então, vocês podem entrar no livro digital de vocês, com a senha que a mamãe e o papai receberam, para fazer essa atividade da sílaba tônica. 5. Leia as palavras em voz alta. Escreva no diagrama as sílabas das palavras deixando a tônica no degrau mais alto, como nos exemplos. Então, o livro traz 3 exemplos. Cavalo, picolé, ônibus. A vogal, a sílaba tônica, está no degrau mais alto da escadinha. Vocês vão fazer a mesma coisa na de baixo. Então, aranha, jacaré e árvore. Vão separar aqui, colocando certinho só a sílaba tônica no degrau mais alto. Depois, aqui embaixo, vocês vão classificar. Então, essas 2 palavras que tem a sílaba tônica nessa posição. Última, penúltima. Na penúltima, como chama? Depois aqui, picolé e jacaré, que tem a sílaba tônica na última. Como que chama? Por fim, a do ônibus e da árvore, que tem a sílaba tônica na última, penúltima, antepenúltima. Como que elas chamam? E anotem aqui. A aula de hoje é isso, pessoal, sobre acento tônico, acento gráfico e mais uma revisãozinha para vocês sobre a sílaba tônica e como identificar ela. Ovelha, entendeu? Sim, eu entendi. E vocês, pessoal, entenderam? Eu tenho certeza que sim. Então, é isso. A nossa próxima aula, nós voltaremos. Aí, ovelha, fica? A ovelha está querendo desmaiar? Nós voltaremos com outro assunto. Estudem, treinem e não esqueçam, manda aquela foto pra Pro de vocês, fazendo a lição. Eu vou adorar ver vocês. Um beijão para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima aula.